Oi pessoal, tudo bem? E aí galera, tudo certo? Eu sou a Priscila. E eu sou o Lucas. E a gente é aqui para mais um Pode Nero. Priscila, esse é um momento muito especial. Eu acho que eu dei uma palminha, pode ter interferido no som, mas Tá tudo certo. é o processo. Hoje a gente vai falar de um assunto que ele parece em teoria bastante simples, mas acho que envolve todo mundo que gosta de espumante. Seja quem consome há pouco tempo ou quem já está acostumado a consumir espumante há muitos anos, né? Então, como que a gente define, a princípio, o que é um espumante bom ou como o espumante está bom? Como a gente consegue definir isso, perceber isso na hora da degustação? Perfeito. Eu acho que é até bacana a gente falar, porque quem nunca se colocou naquela posição de ir num restaurante, pedir um vinho, pedir um espumante, vir o garçom, servir uma taça e diz aí, tá bom ou não tá? E aí as pernas tremem, a gente para de sentir tudo. Então é bem importante a gente falar, porque também envolve o que a pessoa precisa falar nessa hora. Então a gente sabe que o vinho ele é uma bebida viva, perdão. Então quando a gente engarrafa ele sai da vinícola, ele continua mudando dentro da garrafa. Exato. E a gente acaba tendo uma transformação a longo prazo ou a curto prazo. Então quando a gente vai falar dos parâmetros, eu acho que é o ideal a gente falar dos 3 parâmetros que a gente tem numa degustação para ver como é que tá um vinho, que é a visão, né, quando a gente vê coloração, o olfato e o gustativo. Obviamente. São as três partes. Então o que a gente precisa olhar na cor do espumante para saber que espumante que ele ainda está apto? Bom, eu acho que antes da gente entrar nesse detalhe, a Pri ela citou algo que deve ter acontecido na vida de todo apaixonado por vinho, apaixonado por espumante, que vai no restaurante e pede um produto diferente. Então, quando o garçom, o sommelier acaba servindo o produto, né, muitas pessoas ficam pensando, poxa, gostei ou não gostei? Gosto é irrelevante nesse meio. Por quê? Nesse processo. Até porque quando eu sirvo o produto, imagina só, um exemplo, eu vou pedir um espumante moscatel, mas quem pediu um moscatel não gosta tanto de espumante doce, e por uma falta de informação, acabou pedindo um espumante mais doce do que o que ele gostaria. E ele reclama que o produto não tá bom porque é doce. Cara, moscatel é doce por lei. Então é a mesma coisa ele reclamar que um brute tá com pouco açúcar, se ele é um produto que tem uma concentração baixa de açúcar, né? Então quando a gente pede um produto no restaurante, é importante a gente analisar se ele tá apto para ser consumido, se ele não tem nenhum defeito. E é isso que quando a gente serve, imagina que eu e a Pri fomos num restaurante, recebemos a carta de vinhos, escolhemos o espumante, Porto Nero, e sempre, né? Sempre fizemos a escolha do produto. Só que algo que é muito importante a gente saber, primeiro de tudo, quem escolhe o produto é independente do sexo, tá? Muitas pessoas acham que é o homem que escolhe, mas isso é independente. E quem é servido da primeira taça de espumante sempre é quem pediu o produto. Então é ele que vai analisar, degustar para ver se está apto ou não. Então quando a gente vai fazer essa prática, nesses 3 parâmetros, o visual, o olfativo e o gustativo, a gente primeiro tem que analisar a parte visual. O que mais diferencia o espumante de outros produtos ou de um vinho tranquilo é? O gás. O gás. Gás carbônico, a borbulha, também conhecida como perlage. Repete com a gente, ó. Perlage. Do francês. Do francês, as pérolas do espumante. Então, a perlage ela é muito importante. Então, geralmente, quanto menor, mais consistente, então ela não para de sair da taça, e formando essa coroa em cima da taça, geralmente melhor é o espumante. Exato. Mas vale lembrar que nem sempre a perlage vai aparecer na taça por algum problema que pode ter tido na lavagem. Às vezes a pessoa utiliza sabão ou não utiliza, então a taça vai estar suja. E claro, também quando o espumante não está na temperatura adequada, isso pode acontecer. Então, o perlage é a primeira coisa que a gente olha, mas tem que tirar a prova real, que é na boca, pra gente sentir se realmente tem essa borbulha ou não. Com certeza, Pri. Primeiro de tudo, o formato da taça é super importante e pode interferir na liberação ou não de perlage. Então, se é aquele consumidor que diz assim, eu só vou consumir o espumante se ele tiver borbulha aparente ou não. Cara, o bom degustador de vinho, ele confia no nariz e na boca. A visão dá uma pequena sugestão do que é aquele produto. Então, se ela é menorzinha, se ela é frequente, está saindo com bastante abundância, é bem importante prestar atenção nisso. Outra coisa, como a Pri falou, se a taça está lavada ou não de uma maneira correta. Se a taça está quente, se a taça está seca, tudo isso pode interferir.
Então, geralmente, a gente percebe as borbulhas e a coloração. A maior parte dos espumantes é branco e tem alguns rosés e raramente a gente encontra um espumante tinto. E um dia a gente vai falar desse assunto também, que é bem importante. Mas quando a gente olha, por exemplo, a cor do espumante, Pri, um espumante branco, como que eu posso saber se ele está mais jovem ou ele está mais evoluído, se ele está apto ou não para o consumo? Normalmente a gente olha na coloração e a gente sempre pensa que espumante é um produto mais jovem, é um produto mais fresco, então a gente busca um pouco isso na coloração também. Mas a gente sabe que no mercado tem uma gama muito grande de produtos, a gente tem também champanhes, a gente tem produtos que são mais envelhecidos, então acho que o primeiro aspecto mesmo é ver se ele tá um espumante brilhante, é a gente olhar se ele não tá opaco, porque quando ele começa a ficar opaco, então com certeza é um sinal de problema. Já a coloração, ela tende a ser subjetiva. Então, se a gente compra um espumante mais jovem, principalmente os brancos, a gente espera que ele tenha, além do brilho, uma coloração um pouco mais clara, normalmente um amarelo palha, algo um pouco dourado. Mas se a gente tiver um espumante mais dourado também, isso não quer dizer que ele é um produto com algum problema. Ele só é um produto provavelmente mais evoluído. Então, quando a gente olha isso, é uma forma bem mais fácil da gente entender. E também conhecer nossos produtos. Só que aí entra numa questão que os produtos mais evoluídos, eles são de safras mais antigas. Eu acho que é legal a gente falar que espumante é um produto que nem sempre ele leva a safra no rótulo. Perfeito. Então, muitas vezes a gente não vai conseguir provar e dizer esse é um produto de uma safra de uns 6, 7 anos atrás. Então, ele tende a ser um produto mais evoluído justamente por ele não ser safrado. Todos os espumantes da Ponto Nero hoje não são safrados. Eles não levam a safra no rótulo. Então, tu tem que entender um pouquinho do espumante que tu está comprando, mas também tirar a prova real mais uma vez. Então, por via de regra, né, a gente pode ter dessa tua explicação que espumante, geralmente a gente preconiza consumir ele mais jovem. 1 ano, 2 anos, 3 anos no máximo, né? E quanto mais jovem ele é, mais claro ele é também. Se ele vai evoluindo, ele vai ficando cada vez mais dourado. Aqui a gente tem um espumante, claro que a luz do ambiente interfere bastante, mas a gente tem um espumante que tem uma coloração, um amarelo palha, um amarelo mais clarinho. Um indicativo que é um produto fresco, um produto mais jovem. E a Pri falou também da safra, né? Então, digamos que os pioneiros na produção de espumante no mundo todo são os produtos que vieram de Champagne, lá na França. E, de maneira geral, para manter o padrão de qualidade e o padrão sensorial do produto, o espumante ele não é safrado. Então, a gente tem um produto que ele é uma mistura de várias safras, para que tu não tenha uma safra que seja melhor ou pior. Tu tem um padrão e, ano após ano, o consumidor ele reconhece esse padrão. Então a gente sabe que tem que ter uma coloração mais clarinha, geralmente para os espumantes mais jovens, e também o brilho. E uma curiosidade, né, Pri? O brilho a gente consegue identificar olhando contra a luz. Então a luz do ambiente reflete na taça e é um ótimo indicativo para uma bebida que seja mais fresca e mais ácida. Geralmente o espumante mais ácido, ele é mais brilhante. Então o brilho também tem uma correlação com a acidez do produto. Essa é uma curiosidade mais técnica que poucas pessoas sabem. Agora, se a gente sai da parte visual, que a gente falou de borbulha, falou de cor, falou de limpidez, a gente vai para a parte olfativa. Como identificar se ele é mais jovem ou se ele é mais evoluído, Cris? Nessa questão, o espumante ele se compara, né, se assemelha muito ao vinho. A gente vai ter então os nossos aromas primários, que são todos os aromas que vêm da fruta mesmo. Então isso vai variar muito de variedade para variedade que o espumante é feito. Normalmente as uvas mais utilizadas na elaboração de espumante no Brasil, Chardonnay e Pinot Noir. Então quando a gente coloca no olfato vai vir aquela explosão de fruta, principalmente fruta branca, fruta de caroço, também um pouquinho de flor. Depois a gente vai ter os nossos aromas de elaboração. Então nesse momento a gente vai ter aromas que eles provêm de toda a parte produtiva. E depois a gente vai ter os aromas de evolução. O espumante é um produto que normalmente a gente encontra aquele aroma de pão, a gente encontra um aroma um pouquinho de fermentação. Aroma de pãozinho saindo da padaria, quentinho. Quando a mãe faz pão em casa, né, quem teve essa baita oportunidade também, que pegava e comia aquela massa crua, assim, melhor coisa que tem. Então a gente vai conseguir ter esses aromas de fermentação também. Então o espumante, ele tende realmente a trazer esses aromas um pouquinho diferenciados. Quando a gente vai para um espumante, então, um pouco mais envelhecido, naturalmente começa a vir aqueles aromas de evolução. Nota de mel, uma nota mais acastanhada, aquele aroma de, muitas vezes, maçã, quando é aquela maçã caramelizada. Então, coisa boa. E aí, quando o espumante não está apto, a gente não vai encontrar esses aromas. Então, esse é um ótimo indicativo de que o produto não está bom. Aí a gente começa a encontrar realmente aromas de defeito. Vai ter acetona, a gente vai ter aroma de rolha, a gente vai ter um aroma mais fechado, às vezes papelão, suor, que a gente percebe que é algo que não é ideal. Porque então essa é muito... ouviram suor mesmo.
não muito bom. Então isso é uma forma muito boa de fazer essa comparação, porque às vezes a gente sente esse aroma mais evoluído e fala, pô, esse espumante não tá bom. E não, é realmente um aroma natural, uma nota de evolução. Quando ele não tá bom é porque é algo que não deveria estar ali de jeito nenhum. Saiu do trajeto, né? E essa classificação que tu falou, né, Pri? O aroma primário, secundário e terciário. Essa é uma regra que a gente usa no mundo do vinho para qualquer estilo de vinho, tá? Então tu pode falar de vinho tinto, vinho branco, espumante, todos eles têm esses aromas primário, secundário e terciário. Primário vem da característica das uvas, secundário do processo de elaboração, principalmente a fermentação, e o terciário é muito raro a gente encontrar nos espumantes que a gente bebe no dia a dia. Então o terciário a gente pega geralmente no espumante mais evoluído, os famosos espumantes vintage, que são safrados, e depende muito do processo de elaboração também, se ele é do método Charmat, se ele é do método tradicional, tudo isso pode mudar. Mas para quem tem dúvida assim, poxa Lucas, eu até sinto o aroma de alguma fruta, mas eu não sei identificar qual é. Lembrei assim, quando a gente sente o aroma do espumante, a gente tem que definir assim, me lembra o aroma de fruta. Legal, lembrando que todo o aroma do espumante ele é natural. A gente não pode inserir nenhum aroma sintético, nenhum aroma que seja fora do processo de elaboração. Então, esse aroma mais fresco, que identifica frutas mais cítricas, frutas menos maduras, geralmente é um indicativo do espumante mais jovem. Quando ele começa um processo de evolução, essa fruta mais fresca, ela tende a se tornar uma fruta um pouco mais doce, mais madura, e aí ela vai evoluindo junto com o produto. Agora, se a gente recebeu na mesa um espumante que está com pouca borbulha, que está com uma coloração muito dourada, e tem um aroma meio passado, né? Até às vezes pode lembrar um aroma meio de milho, meio de manteiga. É um aroma, até às vezes pode lembrar algum aroma de querosene. Lembrando, todos esses aromas são naturais, porque o vinho é pura química. E como a Pri falou, vinho é uma bebida viva, vai se transformando. Então esse aroma evolui de uma maneira natural. E a gente tem que estar sempre atento que o processo de como a gente guarda o espumante também faz toda a diferença, né, Pri? Com certeza. E aí, nessa questão, então, acho que a gente tem que falar também, agora vamos falar um pouquinho da boca, e depois a gente fala do que é a influência que faz a forma que a gente guarda, a forma que a gente serve. Então, a gente tem um espumante com perlagem, tudo certo, a gente tem uma taça ok, coloração tá ok, aromas tá ok, colocou na boca. Colocar a parte fatos, boa. não argumentos, A melhor parte que tem. Então, quando a gente coloca na boca, a primeira coisa que a gente tem que sentir no espumante é a acidez. A gente coloca o espumante, ele é um produto feito para ter acidez, então a gente tem que salivar, a gente tem que... Vale lembrar agora uma dica de degustação, sempre que a gente for provar qualquer vinho, nunca se julga um vinho no primeiro gole. A gente coloca o produto na boca, da vida, engole, ou não, né? Essa é uma degustação técnica, mas preferência sim. E depois é sempre no segundo gole que a gente vai conseguir sentir realmente, de fato, o produto. Isso até num concurso, num treinamento, porque o primeiro gole é como se estivesse calibrando o teu paladar. Exatamente. É porque eu tô falando de uma bebida alcoólica, uma bebida que tem bastante acidez e tem um sabor muito intenso. Exatamente. Então, o primeiro gole, ele acaba sendo um pouco mais agressivo no paladar. Então, a gente usa ele como um balizador para depois a gente seguir degustando. Exatamente. Então, nunca julgar ao primeiro gole. O vinho, chance. O vinho sempre te obriga a dar dois goles no mínimo. Então, quando a gente colocar de novo na boca, a gente tem que sentir isso, realmente. A acidez, e aí a gente tem que começar a sentir, então, a estrutura do vinho. Pra gente sentir a estrutura do vinho, uma forma bacana é sempre a gente mastigar esse produto. O vinho, ele é um produto que quanto mais tempo ele tem de autólise, mais estrutura, ele tende a crescer na boca, justamente por ter essa questão de contato com levedura, por causa do gás carbônico, ele tende a se tornar um produto cremoso. Quem nunca provou um espumante que tu coloca na boca e faz aquela acidez que não é interessante? Então é uma forma muito boa da gente saber que o produto tem mais qualidade. E aí é na boca que a gente vai tirar então a prova real do gás carbônico, é onde a gente vai sentir se ele realmente vai encher a boca, se ele vai salivar, e a gente consegue ver se o produto está apto ou não. E claro, o gosto, né? Então vamos na prática assim pra galera. Pô, tô começando agora a degustar, quero prestar atenção de como eu sinto o produto quando eu estiver bebendo, né? Então, eu posso falar tanto de acidez quanto da textura do gás. Exatamente. Então, acidez, se saliva, se é refrescante, te convida a um próximo gole, é uma acidez muito boa. Então, a acidez a gente chama que é tipo a espinha dorsal, é o coração do espumante, porque sem ela fica uma bebida chata, fica uma bebida enjoativa. Então, o espumante precisa ser muito refrescante, ter uma acidez mais elevada. E segundo, é o gás. Quando a gente bebe um espumante de uma qualidade mais baixa, a gente sente que a borbulha ela fica um pouco agressiva.
É tipo aquela borbulha que a gente coloca no paladar e ela estufa. Ela causa uma sensação desagradável no paladar. Uma espuma cremosa, a gente adora utilizar essa palavra cremosa, é porque ela derrete na boca. Então a gente coloca um gole da bebida e ela acaba derretendo no nosso paladar. Então, se eu tenho uma bebida fresca e se eu tenho uma bebida que derrete no paladar, geralmente é um espumante de ótima qualidade. Então, se o espumante cumpriu as 3 etapas, muito bem, obrigada. Pode pedir pro garçom servir que tá tudo certo. Boa. Ah, e uma dica, né, Pri? Quando a gente fala de espumante, a maioria dos espumantes tem várias classificações, né? Então, Sim. desde os mais secos aos mais doces. Mas, de maneira geral, se você sentir alguma sensação de amargor, é um indicativo de algum processo de elaboração que não foi bem feito. Então, ou a uva ela foi esmagada demais, se extraiu muito ou machucou a semente da uva, pode repercutir em algum amargor na bebida. Lembrando, falta ou baixa concentração de açúcar não significa que é amargo. Amargor a gente sente no cacau, a gente sente no lúpulo da cerveja. E amargor no espumante é muito raro de encontrar, que geralmente o espumante tem uma pitadinha de açúcar, até o Brut, por exemplo, tem. Então é um indicativo também do processo de elaboração, se é bom ou não. Mas vamos falar se a gente tem uma bebida que está totalmente diferente do que a gente quer. Tá com a coloração muito intensa, não aparece muita borbulha. Quando coloca o produto no nariz, ele tá com um aroma muito evoluído, um aroma de fruta meio passado, até algum aroma que não é agradável. E aí no paladar a gente percebeu que esse espumante a gente já fala que desencarnou, né? Já foi daqui pra melhor. Já foi de arrasta pra cima. Foi bem assim. Então quando eu tenho esse produto que ele não tá apto pro consumo, eu posso mandar devolver? Pode e deve, né? A gente não merece ter que pagar pra consumir uma coisa que não tá apta. E aí eu acho que vale lembrar, então, aqui a gente tá falando de um produto que a gente já prova ele a partir do momento que ele tá na taça. Mas a gente tem que falar agora um pouquinho também de como saber se o espumante tá estragado, às vezes antes. Aqui a gente, por exemplo, tem o Alvarinho e ele tá numa garrafa branca, então a gente consegue ver a cor dele. Normalmente, os espumantes Brut, eles não estão em garrafa branca. Exato. Muitas vezes só o rosé, por uma necessidade, principalmente uma questão do público brasileiro, porque gosta de ver a cor. Porque a o melhor, cor atrai muito, né? A cor atrai muito, mas a melhor forma de guardar espumante, vocês vão ver que quando for comprar, normalmente eles vão estar em garrafa verde ou garrafa âmbar, então a gente não consegue ver a coloração dele até colocar na taça. E aí, pra gente chegar num produto que ele não vai estar estragado, então a gente tem que falar um pouquinho do que pode estragar esse produto. Uma das principais questões é, claro, método de elaboração. O produto foi feito com uma uva que não estava numa qualidade ok. Às vezes a forma, então, da fazer a rolha. Hoje o Brasil não tem mais tanto problema com rolha. Foi um problema muito grande no passado, porque a rolha, então, para quem não sabe, a rolha ela vem da cortiça. A cortiça ela é uma árvore, então muitas vezes tinha muito problema de rolha, com fungo, ataques mesmo, que acabavam estragando o vinho. E principalmente a forma de armazenar. Todo mundo sempre fala aquela frase, vinho se guarda deitado e no escuro. O espumante também é assim? Bom, em partes, né? Primeiro que a Pri falou da rolha. Lembra que a rolha pode ser contaminada hoje em dia. Como houve muita evolução tecnológica, é muito difícil que a gente tenha esse problema na rolha, né? Mas, geralmente, a gente percebe se o produto está com uma rolha contaminada. No restaurante também, quando a gente é servido, geralmente nos entregam a rolha. Então, muita gente cheira a rolha do produto. Então, mais do que cheirar a rolha, é a gente prestar atenção no líquido. Se o líquido lembra algo assim, um aroma que lembra meio um papelão molhado, sabe? Então, geralmente é uma rolha contaminada. Hoje em dia é muito raro da gente encontrar esse defeito, mas pode acontecer. Então, como a Pri falou, a gente tem esses balizadores, né, de entender como que o produto vai evoluir. E uma coisa importante que eu esqueci a pergunta que tu fez. Ah, quando a gente fala de vinho, guarda deitado. Ah, obrigado, E o Pri, espumante, obrigado. a gente guarda deitado ou de pé. Obrigado, boa. Então, Estamos aqui pra isso, tudo pessoal, certo. então, primeiro de tudo, a rolha do espumante, acho que todo mundo já deve ter percebido que ela tem um formato anatômico diferente da rolha do vinho tranquilo, vinho tinto, vinho branco. Então ela é uma rolha mais espessa. E essa espessura é proposital para não deixar o gás sair. Só que se a gente armazena o espumante deitado por muito tempo, a tendência é que perca mais gás de uma maneira mais rápida. Então o ideal é a gente guardar o espumante em pé. E vocês vão perceber, quando vocês comprarem uma caixa de espumante, uma caixa fechada, a maioria dos espumantes ele é armazenado em pé. Então, em casa, o ideal é deixar ele em pé, sempre longe da luz, e a garrafa é tipo o protetor solar do produto. Então, quanto mais clara é a garrafa, a tendência é que ele seja
mais atingido pela iluminação, ele seja oxidado mais rápido. Então, deixando no escuro, perfeito. Só que tem um probleminha que muita gente diz assim: Lucas, eu comprei um espumante especial para degustar num momento diferente da vida, né? No dia do meu casamento eu vou abrir essa garrafa, só que nem pediu em casamento ainda, então vai demorar bastante. Nem namorado tem, às vezes. Nem namorado tem, mas comprou. Mas vai casar, ótimo. Sim. Então, o que vai acontecer? Se a gente deixar dentro da adega, a maior parte das adegas, não sei se vocês separaram, mas foram feitas para a garrafa deitada. Então, o ideal é a gente deixar no lugar longe da luz, um pouco mais fresco em casa, mas que ela também não tenha uma troca de temperatura tão elevada. Lucas mora no Nordeste. Lucas, tô no Rio de Janeiro, que é quente pra caramba o ano todo. Bom pra ti. Você é muito feliz, agradeça a Deus. Então, o que vai acontecer é que o ideal é a gente consumir o produto mais rápido. Então, por via de regra, se tem dúvida de como guardar ou quanto tempo guardar, o que a gente faz? Abre e bebe. Essa é a regra. Essa questão da luz é bem importante, porque muitas vezes não é só a luz, por exemplo, de lâmpada e tudo, a gente tá falando de luz solar. Bateu o sol, bateu o calor, estraga. Como é que eu vou saber se esse produto teve essa exposição? Já vale uma dica, se o rótulo estiver desbotado... Verdade, pelo rótulo a gente começa a perceber, né? Então, o ideal, de maneira geral, espumante é para ser consumido mais rápido. Então, eu gosto muito de espumante. Compra com mais frequência e em poucos meses consome o que tu comprou. Se é um produto muito especial, às vezes é mais vantajoso comprar um produto meio que apto para o consumo direto da vinícola, porque quando tu compra direto da vinícola, geralmente, a maioria das vinícolas tem um lugar especial, um espaço específico para armazenar esses produtos. Então, por via de regra, espumante é uma bebida para ser consumida mais rápido, jovem, mais rápido. Exatamente. Então, comprou, abriu, bebeu. Ficou feliz, né? Galera, então aqui a gente falou um pouquinho das características do espumante. Então lembrem, característica visual, olfativa, gustativa. Se ele tendenciar para ser um produto mais fresco e delicado, geralmente ele tá bom. Agora, se ele já começou a dar aqueles sinais de evolução, a história é um pouco diferente, liga o alerta, mas lembrem que gosto é uma coisa, o produto ele tem que estar apto para o consumo dentro da categoria dele. Exatamente. Espero que agora com essas dicas vocês consigam ficar um pouquinho mais seguros, não surtem tanto com o garçom vindo trazer o produto para vocês degustarem. E uma última dica, que a gente não falou, mas é importante, a temperatura, né? Cara, ótimo. Tudo isso influencia, né? Então, já devem ter percebido que espumante a gente consome mais geladinho. Exatamente. Entre mais ou menos o que? Uns 6 a 8. 6 a 8 graus. Tem gente que fala assim, Lucas, eu adoro espumante super gelado, trincando. Posso beber super gelado? Pode. O espumante é teu, as regras são tuas. Mas o que vai acontecer? Se eu coloco uma bebida muito gelada na taça, quanto mais gelado tá o líquido, menos libera o aroma e o sabor. Então, às vezes, a gente pode degustar um espumante, achando que ele tá super bom. Já tiveram essa experiência? Degusta o espumante. Geralmente aquele espumante que não é ponto nero, né? Não é tão... E o que vai acontecer? A pessoa consome o produto, depois que ele vai aquecendo na taça, ele não fica tão agradável. Então, se eu sirvo ele muito gelado, eu não consigo perceber mesmo os aromas dele. Então, o ideal é a gente servir em torno de 6 a 8 graus, ou mora numa região muito quente. Serve um pouquinho mais gelado, uns 4 graus, porque durante a degustação na taça, a gente vai conseguir evoluir, ele vai conseguir evoluir, a gente vai conseguir testar o produto. Mas lembrem que é muito importante que ele esteja numa temperatura mais próxima do gelado, porque se a gente servir ele muito quente, a acidez fica mais intensa, o gás ele fica desequilibrado, então às vezes o produto tá bom, mas é a temperatura que tá errada. Exato. Então não julguem sem prestar atenção na temperatura do produto, tá bem? Galera, essa foi a dica do nosso Pod Nero de hoje, espero que tenham gostado. Exatamente. E compartilhem com os amigos de vocês, com a família, com aquele tio chato que também acha que entende tudo de vinho. Quem nunca? Quem nunca? E espero que vocês curtam bastante e fiquem por dentro dos novos episódios. Isso aí, pessoal. Espero que vocês aproveitem e até a próxima. Tchim, tchim. Tchim, tchim.